Bom dia a todos. Estamos ainda gravando, muitos de nós, os estudos de nossa casa a partir de nossas residências. E na manhã de hoje nós vamos refletir sobre algumas questões e convidamos a todos para iniciarmos com uma prece, pedindo ao Senhor Jesus que seja nesse momento, Senhor, que possamos estar todos abençoados pelo Teu amor, pela Tua mão amiga, fortalecendo o nosso pensamento, nosso coração, para não só entender melhor as propostas da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, mas que possamos usar dessas interessantes reflexões para a nossa transformação como espíritos que somos. Que seja em Teu nome que possamos de nossa parte iniciar a reflexão. Graças a Deus. Então, gente, no livro A Ponte, tem um livro chamado A Ponte, Diálogos com Chico Xavier, um livro antigo, de Fernando Worme. Fernando Worme conheceu Chico Xavier de muito tempo, e certa feita passou um tempo convivendo com ele e escreveu nesse livro, A Ponte, Diálogos com Chico Xavier, algumas das conversas que ele tinha com Chico, né? E numa pergunta lá ele coloca assim: Chico, você confirma que seu mentor espiritual Emmanuel é o mesmo que, sob tal nome e no anonimato da equipe espiritual, elaborou com Allan Kardec não só o Evangelho segundo o Espiritismo, como as demais obras da codificação grafadas a partir de 1856? E o Chico então responde: creio que sim. Conservo para mim a certeza de que ele terá participado da equipe que colaborou na codificação da doutrina espírita. A mensagem intitulada O Egoísmo, no capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que se faz referência a Pilatos, é de autoria do nosso benfeitor espiritual. Não tenho dúvidas a esse respeito. E é justamente essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que se intitula Amar ao Próximo como a si mesmo, nos itens 11 e 12, que fala do egoísmo, que são comunicações, instruções dos espíritos, que nós vamos fazer a nossa reflexão na manhã de hoje. Então, o item 11 é uma mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel, o item 12 é assinada pelo Espírito Pascal. E nós vamos pegar alguns pedacinhos para fazer uma reflexão a respeito do que esses dois espíritos comentam. Emmanuel nos diz que o egoísmo é a chaga da humanidade, inclusive uma frase que já se ouve muito dentro do movimento espírita, né? E que ele tem que desaparecer da Terra porque é ele que obstaculiza, né? Que cria obstáculos para a nossa evolução. E ele nos diz também que o egoísmo é o alvo que todos nós deveremos dirigir as nossas forças para transformar. E que isso precisa de muita coragem, porque vencer a nós mesmos, vencer o nosso próprio egoísmo, é muito mais difícil do que a gente ficar tentando lutar contra os outros, né? O tanto que é difícil superar esse vício que no Livro dos Espíritos eles dizem que é o maior vício e que é a base de todos os vícios. Até porque a gente só tem gerência sobre nós mesmos, a gente não pode trabalhar o egoísmo, obrigar ninguém a trabalhar o seu próprio egoísmo. A gente tem que se ocupar de trabalhar o egoísmo em nós, né? Como Emmanuel diz, é um filho do orgulho e é o causador de todas as misérias no mundo terreno. É a negação da caridade. E ele nos lembra que dá o exemplo, né, da caridade e de Pôncio Pilatos,
como do egoísmo, porque na realidade ele, o Espírito Emmanuel, esteve nessa época convivendo com Pôncio Pilatos, na encarnação onde ele era o senador Públio Lentulus, como ele conta no livro Há 2000 anos, onde Pôncio Pilatos diz que me importa, esse homem é justo, mas que me importa, né? Se o quereis crucificar. E ele deixa, então, ao Sinédrio a decisão do que fazer com Jesus. E ele, com a autoridade que tinha, ele tinha toda a condição de isentar Jesus daquela decisão, daquela solução. Né? A gente vê em vários livros pessoas com autoridade que conseguem ter ações de justiça, mas de benevolência, né? De caridade, principalmente com a pessoa que, como Emmanuel diz na passagem, que Pôncio Pilatos diz, este homem é justo, né? Então, ele dá esse exemplo de justiça, de egoísmo e de caridade, trazendo a lembrança do que ele próprio viveu há 2021 anos atrás, né? E ele nos diz que nós precisamos expulsar da Terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Mas, na realidade, a gente só vai expulsar o egoísmo da Terra quando nós expulsarmos o egoísmo de nós mesmos, porque aí o conjunto de espíritos encarnados sem egoísmo, né, fraternos, caridosos, faz com que isso se reflita na coletividade e no planeta. Já o Espírito Pascal, no item 12, ele nos diz que se a gente se esforçar por largar essa couraça que nos cobre o coração, isso faz com que a gente se torne mais sensível aos sofrimentos e necessidades alheias, não só as nossas. Aliás, que isso vem pela rigidez. Aliás, Jesus já nos dizia, né? O problema é a rigidez dos vossos corações. Então, é a rigidez da ideia, a rigidez de postura, a rigidez de sentimentos que faz com que os bons sentimentos não aflorem, né? Ele nos lembra que o Cristo jamais se escusava de atender quem quer que fosse, não repelia nenhum que o buscava, fosse quem fosse, uma mulher adúltera, um assassino, um criminoso. E aí, quando a gente tomar esse exemplo dessas ações do Cristo na nossa vida, a gente terá galgado degraus importantes, não só na nossa individualidade, mas também no planeta onde estamos inseridos. E ele diz que nessa hora o mal, o egoísmo, fugirá envergonhado, né, do planeta, porque se sente deslocado. E isso é verdade. Quando a gente está num grupo onde muitos, ou a maioria, são indivíduos muito evoluídos, né? A gente fica meio acanhado, fica até desconfortável se acha aquilo uma bobagem. Se a gente já tem uma vontade de aprender, a gente fica, ouve, observa, aprende, tenta fazer parecido, fazer junto, que aquilo nos serve de exemplo. Se a gente está totalmente refratário a essa proposta, a gente sai, porque se sente inadequado, né? Então é isso que acontecerá quando o planeta tiver a maioria de pessoas não egoístas, caridosas, fraternas, o mal vai se envergonhar e vai embora, né? Na mensagem ainda nos é dito que a gente seja caridoso para com todos indistintamente
e que deixamos a Deus o encargo de fazer toda a justiça, né? Que a gente não queira ser o oficial de justiça que leve a sentença para quem quer que seja, né? Que a gente abra mão de ser essas personalidades, né? Porque a justiça divina, a lei divina, misericordiosa e amorosa, todos os dias separa o joio do trigo. Essa imagem do joio e do trigo é interessante. No outro dia me mandaram um filmezinho no WhatsApp que mostrava primeiro uma plantação de trigo linda, né? Plantação de trigo é linda, dourada, linda. E o agricultor pegava uma espiga de milho e uma espiga de joio e mostrava. E nós que somos leigos da agricultura, pelo menos eu, não vemos a diferença, né, da espiga de joio e da espiga de trigo. E ele falou, querem ver? Aí ele pegava a espiga de joio e esfregava, assim, esfregava, e depois mostrava o que sobrava. Só palha. E aí depois ele pegava a espiga de milho e esfregava e mostrava, cheio de frutos do trigo, né? Então, essa realidade, do lado do trigo, obrigatoriamente nasce o joio, faz parte dessa plantação. E essa separação, para o agricultor, ele é na ceifa que ele consegue ver quem é trigo e o que é o trigo, qual é a espiga que é trigo e qual é a espiga que é joio. E Jesus nos trouxe essa lembrança, né, que na lei de Deus, na ceifa, esse trigo é separado do joio. Mas isso acontece durante o tempo inteiro, né, na vida como um todo. E no final dessa mensagem, o Espírito Pascual diz também, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. E a gente tem constatado tanto isso, né? Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mão dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses. E a gente já se angustia tanto por conta disso, né? Só que não adianta ficar falando nem mal disso e nem esperar que os outros façam nada, né? Porque a responsabilidade é de cada um de nós. Na continuidade do estudo sobre o egoísmo, se a gente pega o Livro dos Espíritos, Kardec tem questões interessantíssimas acerca disso, onde os espíritos respondem que, por exemplo, o egoísmo é o vício mais radical. Ele está na base de todos os outros vícios e é dele que deriva todo o mal. E porque ele é incompatível com a justiça, né? Com o amor e com a caridade, que é a grande lei da vida, mas que a causa do egoísmo é um instinto de conservação. Ele vem a partir de um sentimento natural, que é o instinto de conservação, mas uma vez exacerbado, ele se torna o egoísmo, né? A criança é egocêntrica e é muito natural que seja, mas à medida que vai crescendo, vai se tornando adolescente, adulto, não cabe mais, né, essa exacerbação do ego, porque o egoísmo é a exacerbação do ego, né? O sufixo ismo fala muito dessa ideia da exacerbação, da supremacia, no caso do ego. Então, a nossa tarefa é muito de trabalhar o ego, diminuir o ego para deixar que a essencialidade da nossa natureza espiritual se sobreponha nos nossos sentimentos, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Tem na questão 914,
Kardec traz aos espíritos que o egoísmo está fundado no interesse pessoal. E muitos de nós podemos ficar achando que o interesse pessoal é uma coisa ruim. Não, o interesse pessoal está ligado ao instinto de conservação e é legítimo. O problema é quando o interesse pessoal, ele é em detrimento daquilo que é justo, né? E essa ideia nos vem muito numa ideia muito simples. Eu ouvi isso no outro dia do palestrante espírita, médico, homeopata, espírita, escritor de livros, Andrei Moreira. Eu fiz um curso com ele e ele dava uma ideia do egoísmo, trazendo uma ideia muito simples e muito corriqueira para todos nós, que é sobre as máscaras de oxigênio de um avião, né? Quando a gente entra no avião, os comissários ou o alto-falante fala que em caso de despressurização da cabine, cairão máscaras de oxigênio que cada um pegue e coloque em si mesmo. E o instinto de conservação é esse, é legítimo, é cada um de nós pegar a sua máscara e colocar em si. Já o egoísmo é a gente querer todas as máscaras para si, né? A autodestruição seria, não, eu não preciso de máscaras, né? Mas o instinto de conservação que é legítimo é pegar a máscara e colocar em si, olhar do lado e ver se alguém está com dificuldade de colocar a sua máscara. Isso é caridade. É olhar em volta de si e ver se alguém em volta de mim está com dificuldade de ter aquela parte justa e legítima que eu tenho, no caso do avião, a máscara, ajudar a pessoa a colocar a máscara, né? Isso é a caridade. E num passo até mais acima, a gente poderia levar em consideração a abnegação, que seria, uma vez vendo que a pessoa do lado está com dificuldade com a máscara, até que já foi colocada com algum defeito, seria a gente botar um pouco a máscara em si próprio, um pouco no outro, em si próprio, um pouco no outro. Então, o egoísmo é você querer todas as máscaras para você, na justificativa de que vai que a sua máscara não funciona bem, ou vai que a sua máscara não tem um oxigênio suficiente, né? Então, esse é o egoísmo. E na 915, Kardec pergunta aos espíritos se isso não é inerente à espécie humana, né? É inerente à espécie humana porque vem do instinto de conservação, mas já é esperado que mesmo na espécie humana isso seja transformado para que deixe de ser um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra. E a gente já poderia fazer isto aqui, nesse planeta, ajudando, inclusive, a transformação do planeta. E as coisas acontecem para que todos nós possamos ir compreendendo e transformando em nós esses sentimentos de rigidez, de indiferença em relação às necessidades dos outros, para que haja uma fraternidade maior, né? E os espíritos nos dizem, aqui no 915, que os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas. Se purificam justamente perdendo o egoísmo, né? Assim como perdem outras características, o orgulho, a indiferença, e a prepotência, e outras mais, a vaidade, né? E os espíritos nos dizem que se a gente olhar mesmo no planeta Terra, onde ainda o mal predomina, mas como já tem tanta gente fazendo bem, como tem pessoas individuais e grupos já fazendo tanto bem, se há um, por que não haverá 10? E se não há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. E assim é que o planeta vai evoluir, né? No outro dia eu também estava ouvindo uma mensagem, uma explicação de uma professora num live daquela Leda Nagli. O nome da professora era Lucilena Galvão, e ela estava dando uma imagem
de uma pesquisa que foi feita com cobaias animais que eram colocadas dentro da água. E elas se debatiam, e depois de poucos minutos, os pesquisadores tiravam as cobaias e as salvavam, né? Enquanto elas se debatiam para não morrer, algumas não se debatiam tanto e morriam. Aí os pesquisadores iam lá e tiravam. Dali a pouco botavam de novo naquele recipiente com água, e elas se debatiam, e eles foram vendo que a cada vez que eles resgatavam aquelas cobaias que estavam se debatendo, elas conseguiam, na medida da experiência, ir conseguindo ficar mais tempo se debatendo sem morrer, e eles chegaram à conclusão que isso era devido à esperança. Dentro de um processo ainda não intelectual, de que enquanto você se debate para crescer, para se manter vivo, e está sendo ajudado, isso cria uma espécie de esperança. É uma pesquisa interessante de a gente observar, né? Kardec ainda na continuidade do Livro dos Espíritos pergunta se essa sociedade tão complexa, né, que cresce tanto, se isso não parece excitar o egoísmo dos homens. E os espíritos dizem que até aumenta, porque em todas as instituições humanas hoje são calcadas em cima do interesse pessoal e do egoísmo, mas que é necessário que o egoísmo produza até muito mal, para que todos nós compreendamos a necessidade de sua transformação, né? Para que a gente passe a viver como um irmão, vendo a necessidade dele, do irmão, como podendo ser, ainda hoje, a nossa necessidade. E com isso a gente vai transformando. Quando a gente tinha uma sociedade onde a gente vivia isolado numa caverna, isso era menos exposto, mas numa sociedade tão complexa quanto a nossa, com tantos oferecimentos, mas também com tanta maldade ainda, isso fica muito claro, e é importante que a gente se indigne e corra atrás dessa transformação, primeiro em nós, né? Porque se o discurso convence, o exemplo arrasta, né? Então, nesse momento que o todo vai compreendendo, o forte passará e passa a ser o apoio do fraco, não mais o opressor do fraco, né? Mas o apoio. Porque a gente vê a necessidade de prover todos os homens que são desprovidos do necessário. E aí, sim, a lei de justiça, amor e caridade será praticada e a transformação do planeta se dará, né? Os espíritos ainda nos lembram que o egoísmo é muito difícil de se desenraizar, porque ele é calcado em cima da importância da matéria, né? E da influência da matéria, da qual ainda todos nós, muito próximos da nossa origem, ainda não podemos libertar-se. Por que a gente não pode libertar-se? Porque quando o espírito já está puro, ele não encarna mais em corpos materiais, em corpos perecíveis. E nós ainda precisamos da matéria para trabalhar em nós essas questões da convivência, da materialidade, e justamente ao trabalhar isso, a gente vai se despojando da necessidade dessa materialidade. Ainda não é o caso agora, mas a gente já pode trabalhar muitas questões dentro dessa. Por exemplo, a importância da personalidade, como nos dizem os espíritos, a importância da valorização das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, né?
E ele nos diz: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Essa é a questão 917, uma questão muito importante, que depois Kardec vai ter um comentário maravilhoso sobre, após essa questão, mas ainda tem umas ideias que os espíritos dizem nessa questão 917, que eu gostaria de trazer aqui, que tem uma passagem que diz assim, ó: o contato do homem experimenta do egoísmo dos outros, o torna geralmente egoísta, porque se sente na necessidade de se colocar na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, ele é levado a se ocupar de si mesmo mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja, então, a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros assim o fazem. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Lembrando essa passagem que os Espíritos nos explicam, me faz lembrar, dentro daquela entrevista que a professora Lucilena Galvão fez na entrevista da Leda Nagli, como eu comentei, porque ela trouxe a ideia de uma mãe que teve 2 filhos, parece, assassinados lá nos Estados Unidos. E ela queria ter contato com o rapaz que assassinou para perguntar por que ele tinha feito aquilo, falar do sofrimento dela. E na justiça americana, a vítima não tem um contato com o algoz. Então, ela nunca pôde ter esse tipo de conversa com o rapaz, né? E o rapaz sofreu o julgamento, foi apenado. Não me lembro agora se foi pena de morte, ou se foram muitos anos, ou prisão perpétua, eu não me lembro. Eu só sei que ela, de tanta vontade que ela tinha de falar do sofrimento dela, ela escreveu uma carta, pediu a autorização à justiça, escreveu uma carta para esse rapaz que estava preso, dizendo do sofrimento dela, de quanto o filho a amava, de quanto ela amava o filho, de como foi a infância daquele filho, tão amorosa, que ele era tão amigo dos irmãos. Enfim, ela contou de todo o sofrimento e falando da realidade de que foi a família dela com tanto amor. E para surpresa, mas ela mandou só por mandar para atender aquela necessidade dela. E não foi a surpresa que ela teve ao receber uma carta do apenado falando que se ele tivesse tido uma família amorosa, uma mãe amorosa, um pai amoroso, que talvez ele tivesse se encaminhado por outros caminhos, né? Que ele teve uma família muito violenta, que ele não soube nunca na vida o que era o amor de uma mãe ou de um pai. Então, que ele ficou impressionado como é que alguém poderia ter tido uma experiência de amor, de atenção, como aquele filho que ele tinha assassinado tinha recebido, e que a carta o tinha tocado muito e que o fez pensar muito, e que ele tinha, ao ler a carta dela, sofrido muito, porque é ali que a ficha dele caiu do que ele realmente tinha feito. E ela então respondeu à carta do rapaz com outras questões, e nesse momento se estabeleceu um contato quase que permanente de cartas que iam e vinham, iam e vinham, iam e vinham. E depois de algumas cartas trocadas, essa mulher insistiu com a justiça para ir visitar o rapaz na prisão, na penitenciária, e foi atendida. Ela mostrou as cartas. E o pedido dela foi atendido,
E quando ela chegou lá, o rapaz a abraçou muito, chorou muito, pediu muito perdão a ela. E ela falou para ele que embora o sofrimento dela, que ela o tinha perdoado. Que durante as leituras da carta deles, que ela já o tinha perdoado. Essa história faz a gente pensar o quanto a gente tem a possibilidade de uma vez trabalhando em nós esse sentimento, plantar sementes de esperança, de transformação no coração de outros também. Mesmo daqueles terrenos mais endurecidos, mais que não souberam, que não viveram o que é ter um amor, ter um cuidado na vida. E por conta disso, como os espíritos dizem aqui, né, experimentando tanto egoísmo dos outros, se tornam egoístas muitas vezes pela necessidade de se pôr na defensiva, sem justificar nenhum erro de nenhuma postura egoísta ou assassina. Essa história dessa mãe, que a professora Lucilena Galvão nos conta, pelo menos a mim, me traz a certeza de que cada semente que eu plante no meu coração e que ajude a plantar no coração de quem quer que conviva comigo, é o único caminho que a gente tem para se transformar, né? Então, como eu falei, no comentário de Kardec, da questão 917, ele traz ideias fantásticas, né? Quando ele diz para todos nós que é necessário a gente combater essa supremacia do ego, o egoísmo, como se combate uma epidemia. E hoje em dia nós estamos com a palavra pandemia tão nos nossos ouvidos o tempo todo, né? Para isso que a gente deve proceder à maneira dos médicos, remontando a causas. E que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana aos palácios, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, que entretêm e que desenvolvem e que mantêm o sentimento de egoísmo, né? E que, conhecidas essas causas, por isso que a gente antes falou na causa principal e primeira, que é o instinto de conservação, que uma vez se exacerbou, vira em egoísmo por conta dessa importância da personalidade. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, combatê-las, se não a todas ao mesmo tempo, né? A gente não pode combater a todas as causas ao mesmo tempo, pelo menos por parte. E esse por parte é principalmente combatê-las em nós mesmos, né? E ele nos diz, a cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas. Mas não é impossível. De resto, não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Então, a educação é a única, vamos dizer assim, a única vacina real que extirpará essa epidemia, essa pandemia do egoísmo. Né? E ele nos lembra, mas não essa educação apenas acadêmica que tende a fazer homens instruídos, mas aquela que tende a fazer homens de bem. Essa educação que tende a fazer homens de bem é aquela que visa o progresso moral, que não se preocupa só com o progresso
material, só instrução acadêmica, embora importantíssima, vide na medicina e em outras ciências, a importância da instrução acadêmica, mas principalmente a instrução e a educação moral, que Kardec diz que é aquela que é a verdadeira arte de se manejar caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências. Assim a gente poderá endireitar, da mesma maneira como se endireita plantas novas, né? A planta nova que vai crescendo com um galhozinho torto e a gente tem o cuidado de botar uma guia para que ela suba numa posição melhor, né? E ele diz que isso é uma arte, mas porém que requer muito tato, muita experiência e muita observação. Que a gente possa observar desde o instante do nascimento, né, os nossos filhos, o filho do rico, o filho do pobre, montando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que o dirigem. E como, em geral, os meios empregados para o moralizar o fracassam, porque na maioria das vezes são repressões em vez de educações, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões. Então, que a gente passa pelo moral o que se faz pela inteligência acadêmica. E aí sim a gente verá muita natureza que hoje a gente diz que é refratária de nós mesmos, quando a gente diz, não, eu nasci assim, vivi assim, sou assim, vou morrer assim. Isso é negar, né, uma natureza refratária em nós e nos outros. Em maior número do que se pensa, as que requerem apenas uma boa cultura para dar bons frutos. Nessa continuação do comentário de Kardec, ele nos diz que o homem que quer ser feliz, ele trabalha sem cessar pela sua melhoria material. Então, por que não trabalhar pela sua melhoria moral? Porque a sua felicidade será muito maior. Então, que a gente deve, sim, focar em aumentar o nosso potencial de fraternidade, de caridade, de essencialidade espiritual e diminuir essa supremacia do ego que valoriza tanto a parte material, né, que a gente deve aumentar uma e destruir outra com todos os esforços, se a gente quiser assegurar a nossa própria felicidade e a felicidade do planeta onde nós estamos inseridos e que ainda muitas vezes certamente voltaremos, né? Para a gente terminar, eu tinha visto uma pesquisa feita pelo Dr. Richard Davidson, que é um médico, que é um formado, é um cientista, aliás, ele não é médico, ele é um cientista formado pela Universidade de Harvard, um PhD em neuropsicologia, e ele é um pesquisador da área de neurociência. Ele mora em Wisconsin, nos Estados Unidos, e ele fez uma pesquisa e diz que a base de um cérebro saudável é a bondade, e que isso a gente pode treinar o tempo inteiro. Então, ternura, gentileza e bondade são coisas que podem ser treinadas. E como é que ele descobriu isso? Ele estava investigando mecanismos cerebrais ligados à depressão e à ansiedade. Com isso, ele fundou, inclusive, um centro de investigações de mentes saudáveis. E aí ele diz assim, ó, pesquisando, podemos ver que as estruturas cerebrais podem mudar
tão somente em horas, e isso pode ser medido com precisão através de exames de imagens. O Dalai Lama, uma vez conversando com ele, falou assim: admiro muito seu trabalho, mas acho que você está muito centrado no estresse, nessa pesquisa de neurociências, né? Na ansiedade, na depressão. E sugeriu que ele pesquisasse mais e focasse mais as pesquisas dele em gentileza, ternura e compaixão. E aí, esse neurocientista fez a promessa ao Dalai Lama e a si mesmo que ele iria fazer todo o possível para que a gentileza, a ternura e a compaixão estivessem no centro das pesquisas que ele estava fazendo. E isso foi uma palavra que ele colocou num estudo científico, porque ele via que nos estudos científicos que ele pesquisava, ele nunca via essas 3 palavras, né? Então, ternura, gentileza e bondade devem ser treinadas, e que isso estudado em imagens, né, pode ser visto que é uma área do cérebro que é ativada quando a pessoa é terna, é gentil e é bondosa. Então ele diz: com isso tenho chegado à conclusão que a base para um cérebro saudável é a bondade. Então, gente, para concluir, com a ajuda desse neurocientista e dos espíritos bons que há tantos anos vem nos falando, e Jesus há 2021 anos vem nos falando, que a cooperação e a amabilidade são inatas no ser, mas são frágeis se não estão realmente incorporadas ainda no espírito. E aí até podem se perder por séculos. E é por isso que a gente plantar a semente em nós, no nosso terreno de esperança de que é possível transformar, e a semente de esperança no terreno do coração dos outros, de que é possível se transformar, é tão útil. Tem um texto de Cora Coralina que ela fala: procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso, mas sempre com esperança. Penso no que faço, mas com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça essa vontade de sempre sermos mais ternos, mais amáveis, mais bondosos a cada dia em nossas existências. Uma boa tarde a todos, um bom dia a todos, muita paz, muito obrigada pela atenção.